Oi, tudo bem? No livro de Lucas, no capítulo 24, no verso 21, fala assim: Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já esse é o terceiro dia que tais coisas sucederam. Essa conversa era dois discípulos que estavam conversando pelo caminho. Ele está falando sobre Jesus, que havia sido morto. Enquanto eles estavam conversando, chegou uma outra pessoa que começou a conversar com eles. E essa outra pessoa era o próprio Jesus. A princípio eles não perceberam. Depois eles entenderam que era Jesus. E Jesus explicou para eles tudo o que deveria realmente acontecer. Que aquilo estava dentro do plano de Deus, que ele fosse morto e que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Jesus falou que aquilo já estava escrito, que eles deveriam entender. Aqueles discípulos estavam frustrados porque eles esperavam que era Jesus que havia de redimir Israel, havia de libertar o povo de Israel da escravidão dos romanos. Porém, agora eles estavam frustrados porque Jesus havia morrido naquela cruz. E todas as esperanças daqueles discípulos estavam sendo dissipadas naquele momento. Mas quando eles conversaram com Jesus, renovaram a esperança no coração deles. O ser humano, ele precisa de uma razão para viver. Ele precisa de ter sempre esperança. Aqui mesmo nesse mundo, é importante que nós tenhamos esperança. Às vezes aquela pessoa, ela está estudando, ela tem esperança de um dia se formar e ter uma vida melhor. A pessoa que tem o seu emprego, ele sempre espera o seu salário no final do mês. Depois que ele recebe, às vezes ele gasta tudo e ele tem novas esperanças que no próximo mês tudo será melhor. Então isso faz parte da nossa vida. É importante que nós tenhamos sempre esperança. Mas muitas das vezes as nossas esperanças são frustradas, como aconteceu com aqueles discípulos. Eles esperavam que acontecesse uma coisa e aconteceu algo completamente diferente. Quando nós entregamos nossa vida nas mãos de Deus, que nós falamos para Deus fazer a vontade dele na nossa vida, até mesmo o negócio cotidiano do nosso dia a dia, nem sempre acontece como nós esperamos. Porque o sonho de Deus para nós é maior. Deus quer coisa maior para cada um de nós. Às vezes nós sonhamos pequenos, mas Deus tem coisa grandiosa para nos dar. É o que aconteceu com os discípulos. Eles esperavam que Jesus haveria de redimir Israel, mas Deus tinha um plano muito maior para cada um deles. Deus tinha um plano da vida eterna, da ressurreição. O plano de Deus é um reino eterno, um reino que jamais passará outras pessoas. Se Jesus houvesse redimido Israel naquele tempo, aqueles discípulos um dia eles morreriam, eles não desfrutariam muito tempo do reino. E no caso, se acontecesse como eles queriam, que Jesus libertasse eles dos romanos. Mas o plano de Deus é muito maior, porque Deus tinha planejado para eles um reino eterno, um reino onde não haveria mais morte, nem sofrimento, nem dor. Então os planos de Deus são muito maiores do que os nossos planos. Se você entregou sua vida a Deus e as coisas não estão acontecendo como você esperava, não se preocupe. E no final tudo dará certo. E você vai entender o quanto Deus é maravilhoso. O quanto Ele te livra do mal para te dar coisas maravilhosas. Coisas que você pode desfrutar com prazer e com alegria. Na Bíblia está escrito: entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará.